para a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1 ao versículo 4, nós estaremos lendo a palavra de Deus. E diz assim o texto: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta-te a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Deus, Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas, sejam resgatadas pelo seu poder por meio desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. E descendo ele do monte, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo escreve que Jesus Cristo desceu. Ele desceu da sua glória com todas as suas prerrogativas divinas, assumindo a forma de homem, a forma de servo. Servo significa escravo. O homem nasce pecador e escravo do pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, diz: Eu fui formado em iniquidade e fui concebido pela minha mãe em pecado. O homem nasce em pecado, o homem é pecador e ele serve ao pecado com os prazeres da carne. Mas Jesus Cristo não veio para servir ao pecado. Jesus Cristo não veio para servir a si mesmo. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Servo é aquele que serve ao seu Senhor, independente de qualquer coisa. Ele está pronto a cumprir a ordem do seu Senhor. E a ordem de Deus e a vontade de Deus era resgatar o homem do pecado, das garras do pecado e do diabo. E Jesus Cristo veio, assumiu a forma de servo, de homem, para salvar aquele que se havia perdido. Ele desceu da sua glória, aonde era adorado, aonde era venerado, aonde tinha a sua plenitude como Deus, onipresente, onisciente e onipotente. Mas ele veio, ele desceu da sua glória para salvar, para fazer a vontade de Deus. Ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem. Segundo os comentaristas, a humilhação de Jesus foi o escárnio da cruz. Foi ali a rejeição, foi a sua crucificação. Mas particularmente para mim, a maior humilhação de Jesus, a maior vergonha de Jesus foi em ter assumido esta natureza corrupta, esta natureza pecaminosa da raça humana.
Porque quando eu olho para os homens dos nossos dias, imorais, perversos, insanos, insensatos, libertinos, que praticam todo tipo de crueldade, de maldade, de perversidade, eu olho Jesus Cristo num corpo deste e vejo que ele não deveria ter assumido esta forma, mas ele humilhou assumindo a forma de homem. Ele, embora não tenha cometido pecado, o apóstolo Pedro disse que em sua boca não saiu mentira, mas ele teve esta natureza humana, pecadora, corrupta. A maior humilhação de Jesus foi esta, para mim, foi esta. Mas eu me glorio, eu me alegro, porque a humilhação, esta vergonha, resultou em glória, porque Jesus Cristo foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou em glória, glorificado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. Jesus Cristo subiu aos céus com um corpo glorificado. Quando Jesus Cristo estava entre os homens, ele tinha a sua natureza humana, a sua natureza era 100% homem e 100% Deus. Ele deixou de ter a plenitude divina, mas quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, novamente ele assumiu a sua plena natureza divina. E o que me alegra nestas palavras, eu digo, é que nós também, aqueles que aceitarem a Cristo, que entregarem a sua vida em Cristo, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo disse que a nossa natureza, a nossa nova natureza está escondida em Deus, para que no último dia a recebamos. Qual é este dia? Não sei se será no arrebatamento, se estivermos vivos, não sei se será na ressurreição dos mortos, se estivermos mortos, mas eu sei que todos aqueles que prontamente entregaram a sua vida ao Senhor receberão um corpo incorruptível, receberão um corpo imortal, conforme o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que isto que é mortal se revestirá de imortalidade, isto que é corruptível se revestirá de imortalidade. O apóstolo Paulo ainda, ele brinca com a morte, ele zomba da morte, dizendo: a morte, onde está o seu aguilhão? Porque o apóstolo Paulo fala isto, porque o pecado é o aguilhão da morte, o pecado é que dá autoridade à morte, o salário do pecado é a morte. Aleluias! E Jesus Cristo, além de ele ter descido, ele desceu até esta terra, ele desceu até as partes mais profundas da terra, lá no inferno, pregou aos espíritos, aleluia, aos anjos decaídos da época de Noé, pregou aos espíritos. O que cristiano Jesus Cristo pregou? Sabe o que Jesus Cristo pregou, minha querida, meu querido? Jesus Cristo pregou Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela profecia estava se cumprindo, aonde então diz que Jesus seria ferido no calcanhar, mas, aleluia, ele feriria a cabeça, ele esmagaria a cabeça da serpente. E ao terceiro dia, Jesus Cristo não continuou no sepulcro de Jerusalém, mas ele ressuscitou e foi até as partes mais profundas da terra, no inferno. Ele então esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Ele pegou a chave da morte, porque ele venceu a morte sem pecado, ele morreu sem pecado. A morte tem o poder sobre todo o que peca e que não tem a sua vida regenerada pelo Espírito de Deus.
mas Jesus Cristo sem pecado morreu, e ele foi lá no inferno, pregou aos espíritos, ele apareceu aos discípulos e disse: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Aonde está o seu aguilhão, a morte? Se é Cristo que morreu por nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós receberemos este corpo glorioso, nosso corpo será glorificado, receberemos uma nova natureza. Para entrar no céu teremos que ter um corpo santo, porque no céu não entrará imundícia, lá no céu não entrará os imundos, lá no céu não entrará os fornicadores, não entrará os cães, não entrará os feiticeiros, não entrará os mentirosos, mas só entrará aqueles que tiverem as suas vidas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. O apóstolo São Mateus faz uma narrativa de eventos milagrosos feitos por Jesus em ordem cronológica nos capítulos 8 e 9. Eventos esses que precederam ao Sermão da Montanha, com um objetivo de mostrar pelas credenciais de Jesus que ele realmente era o Rei dos Judeus, o Messias, o Salvador. O judaísmo no século I tinha desenvolvido uma lista dos principais sinais que deveriam se cumprir, que o Messias deveria apresentar como prova da sua identidade. E aqui no livro de Mateus capítulo 8 nós estamos vendo o primeiro sinal, que é a cura, e ele aqui se encontra curando um leproso. Nos evangelhos de Mateus, Lucas, João, Marcos, vemos estas maravilhas, Jesus curando. E o apóstolo São Lucas ainda relata que quando Jesus Cristo entrou na sinagoga, ele abriu as escrituras que lhe foi dado, e ele encontrou a seguinte passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, como ele curou os cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciava o inaceitável de Jesus. E Jesus, então, tendo lido, ele encerrou, fechou o livro, entregou ao ministro da sinagoga e se assentou diante de todos aqueles que estavam na sinagoga e disse: hoje está se cumprindo as escrituras diante dos vossos ouvidos. O judaísmo, já no século I, tinha desenvolvido uma lista dos principais sinais que o verdadeiro Messias teria de apresentar como prova de sua identidade. Jesus Cristo entra na sinagoga, conforme o apóstolo São Lucas relata, pega o próprio livro das Escrituras do judaísmo e começa a explicar as Escrituras, dizendo que ele é o Messias, o enviado. Ele é o Salvador do mundo. Eu quero nesse momento comentar algo tremendo. Pela Escritura se comprova que Jesus Cristo nasceu. Pelos evangelhos fala-se sobre o nascimento, a genealogia de Jesus Cristo, o anúncio pelo anjo Gabriel a Maria. Mas eu quero falar de algo espiritual, um milagre que aconteceu entre as profecias que estavam para se cumprir e a concepção de Jesus pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Houve um lapso entre as profecias que estavam para se cumprir e o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus. E o exemplo que eu quero dar é de um eclipse. O eclipse, quando passa pela Terra, ele cobre o Sol, a Lua cobre o Sol por alguns instantes, por alguns minutos, mas por alguns instantes ele novamente, depois desses instantes, minutos, ele passa e o sol começa a brilhar. Dessa mesma forma aconteceu quando Jesus se prontificou a vir a morrer e cumprir as Escrituras. O mundo estava coberto pelas trevas há quase 4.000 anos, há milhares de anos, sem a manifestação do Filho de Deus, porque a profecia estava para então se cumprir.
cumprir, e falava sobre aquele que haveria de se manifestar e salvar o seu povo do pecado. Neste momento, em momentos em milésimos de segundos, a luz brilhou. E eu quero comprovar isto lendo para você Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu não foi uma pequena luz, não foi só um raiozinho de luz, mas foi uma grande luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então, entre as profecias que estavam para se cumprir e a concepção de Jesus de um modo sobrenatural pelo Espírito Santo, houve um lapso de tempo. Entre este lapso houve um milagre. As trevas foram dissipadas. João 3,8, porque o Filho do Homem veio destruir as obras do diabo. O mundo estava em trevas, Jesus Cristo então veio e dissipou as trevas. A luz passou por meio das trevas e ela se manifestou entre os homens. Manifestando, sim, mostrando quem é o diabo, qual será o seu fim de todos aqueles que permanecerem nas trevas. Muitos estão envolvidos em feitiçaria, bruxaria, magia negra, religiões. Não querem se prostrar diante da luz, como o apóstolo Paulo fez no caminho de Damasco. Mas acontece que no último dia, diante do julgamento do trono branco, terão que dobrar os seus joelhos e com a sua boca todos, o diabo, seus adeptos, seus anjos, que Jesus Cristo, terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não terá como evitar, será inevitável isto. Isto se cumprirá. Todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E depois disso serão lançados num lago de enxofre, no lugar de trevas. E ali haverá pranto e ranger de dentes para sempre. O apóstolo João ainda escreve que a luz veio, mas ela foi rejeitada por muitos. No capítulo 1 de João, do Evangelho de São João, ele diz, já no capítulo 3, ele diz que a luz foi rejeitada porque os homens amavam mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E eles não se achegaram, eles não se aproximaram, não se aproximam da luz, porque as suas obras são más. E eles não se aproximam da luz porque eles têm medo com que as suas obras sejam reprovadas. E é por isso que o homem não deixa, não abandona os pecados. Porque não quer deixar o seu pecado, não quer deixar o seu ego, não quer deixar a sua religião, não quer deixar os seus pensamentos, as suas ideologias, não quer deixar o pensamento moderno e se entregar ao Senhor Jesus. E um dia serão lançados no lago de chuva de fogo e de trevas, porque rejeitaram a luz.